Eu quero começar com vocês trazendo ainda, né, a repercussão do Trump e da agenda woke nos Estados Unidos. Tem muita coisa para falar. Ele prometeu ordens contra a diversidade, reconheceu apenas 2 sexos. Isso daí está naquele discurso dele de posse. Mas a gente tem também o print dele mandando fechar já, em ato consecutivo, as agências de diversidade e inclusão que eles falam no âmbito federal. Então, já foi decretado para ele, né, o encerramento desses escritórios de diversidade, equidade e inclusão até quarta-feira, ou seja, até hoje. Temos também, olha só, estou fazendo uma rodadona aqui. Ele ordenou o fim da diversidade em contratações também no órgão de aviação. Então, a medida diz que o presidente dos Estados Unidos tem o objetivo de garantir a segurança dos 2,9 milhões de americanos que voam diariamente. Esse daqui vale a pena aprofundar um pouquinho, tá? O órgão federal de aviação, a FAA, consideram apenas, ele estabeleceu que eles considerem apenas a capacidade dos candidatos, acabando com política de diversidade e inclusão. Nesse comunicado publicado pela Casa Branca, ele diz ter determinado que o secretário de Transportes e administrador do FAA, Mike Whitaker, tome providências para que as contratações levem em conta apenas a capacidade, abre aspas, competência e realização e dedicação dos candidatos. Inclusive, eles falam que existia essa política de recrutar e contratar especificamente indivíduos com enfermidades graves que pudessem impactar a execução de suas funções essenciais para salvar vidas. Olha que loucura, quer dizer, a gente está falando da segurança das pessoas e aquela velha história, né? Até onde vai a loucura humana? Então eu vou encapsular e vou fechar isso daqui com um vídeo que está explodindo nas redes sociais, que é o de uma pastora esquerdista que participou dessa cerimônia ecumênica, e ela começou a fazer um discurso político direto para o Donald Trump, para a família inteira dele, para o vice-presidente. Estava todo mundo lá nesse culto, e ela falando isso. Para quem não sabe inglês, eu traduzo assim que a gente passar o vídeo. Let me make one final plea, Mr. President. Millions have put their trust in you. And as you told the nation yesterday, you have felt the providential hand of a loving God. In the name of our God, I ask you to have mercy upon the people in our country who are scared now. There are gay, lesbian, and transgender children in Democratic, Republican, and independent families. Some who fear for their lives. And the people who pick our crops and clean our office buildings, who labor in poultry farms and meatpacking plants, who wash the dishes after we eat in restaurants and work the night shifts in hospitals, they may not be citizens or have the proper documentation, but the vast majority of immigrants are not criminals. They pay taxes and are good neighbors. They are faithful members of our churches and mosques, synagogues, Guadara, and temples. I ask you to have mercy, Mr. President, on those in our communities whose children fear that their parents will be taken away. Ela literalmente pinta o Trump como o cara perigoso que vai atacar famílias de republicanos e democratas que possuem, aí que entra, né, o cerne, o coração desse proselitismo político ridículo. E eu quero começar por você, Gustavo, que você fala muito disso, né? A pessoa, ela tá... isso é teologia da libertação, né? Cuspido, só que dentro de um outro culto, né? Nesse caso, um culto protestante, um culto diferente, ecumênico, inclusive. E a gente vê o que é o discurso político dentro da igreja, e ela se aproveitando desse momento para levantar a pauta. Agora, uma coisa eu fico pensando, né? Isso daqui é falha do cerimonial do Trump, de deixar uma mulher dessa fazer esse culto, Gustavo. Perfeito, Marco. E até eu diria o seguinte, né? Talvez, como ainda estava nesse período de transição, né? E eu participei de todo o governo de transição do presidente Bolsonaro e participei, inclusive, ajudei a organizar a cerimônia de posse dele, né? Então, assim, boa parte da equipe que faz a organização ainda é do governo anterior. Então, eu não diria que foi falha, eu diria que foi uma sabotagem mesmo, foi intencional botar
essa dita pastora ali, né, para dar esse recado. E aí tem várias coisas, né? Muito bem colocou, é um nível de loucura, assim, de insanidade que beira o absurdo, mas que isso já começa a vir, já começa a ser combatido de forma muito contundente, até antes mesmo da eleição do Trump, né? As empresas já começaram a cair na real, porque, veja, não é por uma questão política, é uma questão de realidade, a realidade se impôs. Ninguém aguenta esse tipo de agenda, porque é uma agenda forçada. Então, quando ela traz ali que as crianças gays e os pais estão temendo por sua vida, ninguém está temendo coisa nenhuma. Esse é o mesmo discurso que teve aqui quando o presidente Bolsonaro foi eleito, que os gays seriam perseguidos, que as minorias seriam perseguidas, e pelo contrário. O que houve foi uma maior proteção a essas pessoas, e inclusive os índices todos, eles achavam que iam estourar, de assassinatos de pessoas que pertencem a essas categorias, pelo contrário, diminuiu sensivelmente. Então, assim, dentro desse contexto de guerra cultural, o movimento woke é uma pequena parte, eu diria que é a parte mais visível hoje, porque é a parte mais, digamos assim, escandalosa, a parte mais grotesca da guerra cultural. Mas ela começa a ser combatida já pelas empresas, né? As empresas começaram a se dar conta, até porque começaram a ter prejuízos gigantescos por abraçar esse tipo de causa que as pessoas não se identificam. Isso não encontra eco na sociedade, as pessoas rechaçam isso. E aí a indústria cultural já começa alguns movimentos, né, de tentar pelo menos equilibrar isso, e a política agora vem com o Trump fazendo via decreto, que deve ser feito. Ele, por exemplo, a questão da aviação é óbvio, eu não quero saber se a pessoa que está pilotando o avião que eu estou é branca, preta, homossexual, o que quer que seja, eu quero saber se ela tem competência para aquilo, simples assim, isso é o óbvio. Então, o que o Trump está trazendo são obviedades. E aí, claro, o sistema reage, né? E aí a gente tem aí esse membro infiltrado, né, dentro da posse. E é interessante isso que tu coloca da teologia da libertação, porque as várias igrejas, não só a Igreja Católica, sofrem esse processo, né, de infiltração que tenta combater por dentro os princípios cristãos. Então, assim, é preciso fazer esse contra-ataque que eu acho que começa agora a ficar mais evidente. E assim, o Gustavo falou muito bem, né? E eu fiquei pensando enquanto ele falava, eu tenho medo, Didi, da minha filha ou do meu filho, de uma criança, ficar ouvindo uma pastora falar que existe criança transgênero, meu amigo. Eu tenho medo disso. Isso me dá medo. Isso gera uma insegurança na condução dos meus assuntos familiares, meu amigo. Verdade, eu acho que o Gustavo foi muito feliz aí quando ele fala que, de fato, não é culpa dessa atual equipe do Donald Trump, né? Porque ele está ali meio que numa transição, não conseguiu mudar todo mundo em 2 dias, evidentemente. E isso foi uma sabotagem mesmo, botaram essa mulher ali de sacanagem para ela falar, fazer aquele proselitismo político típico de uma CNBB brasileira, né? Que a gente conhece muito bem como é que funciona. Quando a gente vê aqui no Brasil um exemplo de um padre se masturbando para um menor e a CNBB simplesmente ignorou aquilo tudo por ideologia. Acho que aquele não era o momento para aquela cidadã começar toda aquela verborragia ali em cima do Donald Trump, uma verborragia, aquela retórica toda dessa agenda woke que está sendo enterrada no mundo inteiro. Mas vamos lá. Você começou a fala aí, Marcão, falando que Donald Trump oficialmente diz que agora nos Estados Unidos só existem 2 sexos. Mas é muita loucura, né, cara? A gente tem que ter um presidente da República para dizer que oficialmente só existem 2 sexos. A gente vivia num mundo tão desconexo da realidade, a gente vivia num mundo tão louco do wokeismo, que hoje o presidente da maior potência mundial tem que afirmar que oficialmente o governo tratará apenas com 2 sexos, quando é uma coisa evidentemente óbvia para todo mundo, né, que a grama é verde e que o ouro é amarelo. A outra coisa em relação à FAA, contratando pessoas que poderiam colocar a vida de outras pessoas em risco, é nada mais, nada menos do que a volta da meritocracia, né, irmão? É disso que se trata. Donald Trump está estabelecendo de novo os critérios que sempre foram o norte do mundo ocidental, né? Meritocracia, principalmente na América, the home of braves, a terra das oportunidades também. Então, se você tem capacidade, você vai para aquele emprego. Não é porque você é branco, preto, azul, a sua orientação sexual, se você é indígena ou não. Você tem que exercer a sua função de acordo com o que você está preparado para ela. E uma função que é de aviação, cara,
Quantas pessoas ficaram em riscos aí porque tinham incompetentes trabalhando naquelas funções? Foi mais ou menos o que passou a Boeing há um tempo atrás, né, com o 737 MAX, que resolveu terceirizar. A Boeing fazia tudo. Aí resolveu terceirizar para outras empresas e as outras empresas não tinham um padrão de qualidade como tinha a Boeing. Aí caíram 3 ou 4 737 MAX, todos foram groundeados. A Boeing perdeu bilhões e bilhões, e não só perdeu bilhões e bilhões, perdeu a concorrência. Hoje, a Airbus é maior do que a Boeing, por incrível que pareça. Então, assim, o mundo está voltando aos eixos e só tem 2 dias, meus amigos. 2 dias. Imagine daqui para frente. No primeiro dia, 196, mais especificamente, decretos do presidente Trump. E acho que ainda vai vir muita coisa boa pela frente aí, meus amigos. A gente espera, mas eu vou falar uma coisa para vocês, tá? Aquela pastora, sei lá o que é aquilo que estava falando naquele culto lá, ela tem uma baita cara de militante feminista, né? Meu Deus, não dá para aguentar. Acho que tomar um cafezinho com ela você, se bobear, ela deve ser pró-aborto, inclusive, essa mulher. E tá lá, no altar ainda. É inacreditável, tá, pessoal? Exato. E quando eu falo da teologia da libertação como uma infiltração comunista dentro das igrejas católicas, e você tem o mesmo movimento no protestantismo, é exatamente esse o objetivo, tá? É pegar a pessoa que está lá pensando em rezar, pensando tá num momento íntimo, tá num momento de reflexão, de meditação, e vai introjetando chipzinho maldito ali na pessoa e cola, viu? Para muita gente cola essa porcaria. O mais engraçado é você ver a cara do Trump, da filha dele, do J.D. Vance, tava todo mundo assim. Quem trouxe essa mulher? Que isso, né? Que mulher é essa? E depois ele falou que ela tinha que se desculpar por ter feito o que ela fez, porque é uma violação da liturgia, né? A gente tá falando de um culto ecumênico, ela tá violando a liturgia, ela tá pregando política ali, pô. De baixo nível ainda. Mas como ela, nós temos a blogueirada do UOL, meus amigos. Antes de passar para vocês um pequeno trecho aqui da turma do UOL despirocando completamente, queria pedir, como a gente está fazendo essa nova formatação só pelo programa só pelo canal do Fio Diário aqui no YouTube, pedir para vocês não esquecerem de ativar as notificações. Vai lá embaixo do chat, tem a notificação, clica, ativar a notificação, se inscrevendo no canal e dá o like, que para nós ajuda demais, mais do que vocês imaginam. Vamos lá com vocês, blogueirada camarada, dessa vez do UOL. Que funciona, porque ele ganhou a eleição, mas ele consegue entregar isso em 4 anos? Depende do que a gente entende por o fim do declínio da América se encerrou nesse momento. Para mim, me parece que é o início, na verdade, é o início do fim do declínio da América, né? Com todas essas questões que você mesmo colocou, Raquel. Com espaço para homofobia, com espaço para uma série de ataques, negacionismo científico, com espaço também para criticar toda uma discussão importante nos Estados Unidos que enfatizam o quanto a sociedade norte-americana ela é preconceituosa, ela é racista. Quando ele fala de união no sentido de estabelecer que essa história ela precisa ser esquecida. E quando a gente esquece essa história, a gente promove a unidade, digamos assim, que é o que ele coloca que vai fazer, promove a unidade a partir do reforço de certas hierarquias sociais, de classe, raciais. Então, para mim, é o início do fim do declínio da América. E não só em relação a isso, mas eu acho que é um governo que quer deixar bem claro, do ponto de vista internacional, que existe na política internacional uma relação de hierarquia e de submissão dos demais países em relação aos Estados Unidos. É o óbvio. Você sentiu a hierarquia racial quando um pastor negro fez, logo depois do discurso do Trump, de posse dele, fez um baita discurso? Eu fiquei empolgado com aquele pastor, eu esqueci o nome dele, mas era... O filho do Graham, né? O negão que estava lá? O Sim. Cara que estava pregando super bem, eu achei que ele falou super bem, achei incrível, eu vou pegar o nome dele. Cara, o cara deu show ali. Achei que ele foi fenomenal. Mas você vê como esse pessoal fala em hierarquia. Por que eles falam em hierarquia, meu querido Gustavo? Hierarquia de raças e classes sociais.
porque isso tem um nome. A gente vai ter que bater nisso o programa inteiro, né? Isso lembra o bigodinho da Alemanha ou o italianinho, o fascistoide ali da década de 30. Lembra disso, Gustavo? Exatamente. E eles essa cartada, né, de usar o fascismo, o nazismo, é mais do que batida, não cola, mas eles seguem usando, né? Isso vem de muito tempo, né? Isso, se a gente lembrar que as origens, né, do fascismo e do nazismo são marxistas, são socialistas, isso é óbvio, por mais que eles não queiram admitir isso. O próprio Mussolini era do Partido Socialista Italiano, ele funda o fascismo para ser mais socialista, não para ser menos. Tanto que a essência do fascismo era um Estado totalitário, que é o oposto do que uma pessoa conservadora de direita pensa. Então, é interessante que eles usam isso surge ali na década de 50, com o Theodor Adorno na escola de Frankfurt, né, a escala F. Então, ele define ali, na escala F, que é a escala de fascismo, que pessoas que eram cristãs, trabalhadoras, que obedeciam hierarquia e disciplina, essas pessoas eram fascistas. Ou seja, ele parte de uma premissa ideológica para dizer que essas pessoas eram fascistas. E isso vai se multiplicando na academia e chega até os nossos dias, e hoje eles seguem insistindo nisso, sendo que, na verdade, se nós formos analisar as origens históricas desses dois movimentos, eles têm origens lá no marxismo. Mas, enfim, isso é uma longa discussão. Agora, é interessante que a moça ali, eu nunca tinha visto essa mulher falando, e ela fala assim, é o início do fim do declínio. Ela fala 2 vezes, ou seja, ou ela não sabe do que ela está falando, ou realmente ela tem carência cognitiva gravíssima, né? Porque se é o início do fim do declínio, eu concordo com ela. Havia um declínio na América e agora é o início do fim desse declínio. Porque o Trump está revertendo isso, trazendo de volta, como o Didi colocou, os valores que sempre permearam a nossa sociedade. Ele está trazendo o óbvio. E aí tu falou, né, Didi, da grama verde, o Chesterton dizia isso. Vai chegar um momento em que nós teremos que dizer ao mundo que a grama é verde. Pois é, chegou esse momento. A gente precisa afirmar o óbvio. E é incrível, ontem eu fiz um artigo, publiquei aqui no Jornal da Cidade, que falava exatamente algumas obviedades. Até achei o artigo meio fraco, porque falava o que todo mundo deveria saber. E a reação das pessoas foi muito interessante. Todo mundo veio, pô, que bacana que tu falou. Sim, eu falei o óbvio. E é o que o Trump está fazendo agora. Ele está fazendo o óbvio, mas como a gente estava sentindo falta disso, a gente estava vivendo um mundo completamente às avessas, e quando vem alguém e traz a normalidade, né, traz a verdade à tona, puxa, que coisa boa. A gente não, o mundo, afinal de contas, não está perdido. Então, aí eu concordo com a blogueira. É o início do fim do declínio. Ela falou que é o começo do fim do declínio, não foi uma coisa dessa? Isso, começo do fim do declínio, ou seja, então é isso mesmo, é o começo. Começamos a acabar. Ela falou que é o começo, como é que é? Não, o começo do declínio, né? Ela acha que agora vai para Goiaba. Não, né? Mas ela usa essa expressão, é o início do fim. Ela fala o início do fim. Ela tentou passar essa ideia, mas ela não conseguiu. Ela não conseguiu, porque a carência cognitiva ali é muito grande, então ela se enrolou. Professora de Relações Internacionais, hein? Por isso que eu sempre falo, cuidado com a universidade do teu filhote está na universidade, ele está lá ouvindo essa tia. Aí depois ele vai ouvir a bispa da igreja anglicana falar merda. É um festival. Ó, o pastor de Detroit se chama Lorenzo Sewell, que foi quem fez um discurso que eu achei sensacional logo depois do final do discurso de posse do Trump. A gente tem também, meu querido, a gente tem um sistema todo agora contra Donald Trump e a gente tem só 48 horas. Mas a Folha, ela elencou uma nova rodada aqui, como sempre, de pessoas extremamente qualificadas para analisar o governo Trump e o que está acontecendo no mundo. Vamos colocar o print da Folha para vocês. Tá aí na mão? Não, acho que não atualizaram. É o do Desleitor. Não colocaram. Não tem problema. Eu pego. Aê, olha só. Assemelha-se mais a um falastrão, representante de uma potência em declínio. Desleitor. Sobre o Donald Trump. É o que eu falo, Didi. É a não matéria que eles colocam como se matéria fosse numa campanha difamatória de assassinato de reputação. Esses caras, parece que essa virou a única atribuição dessa militância, que não dá mais para chamar de jornalismo, Didi. Há muito tempo, né? Há muito tempo. Eu acho que não dá para chamar de jornalismo desde a campanha do presidente Bolsonaro, aonde eles deixaram de fazer jornalismo de fato para atacar ad hominem, né? Toda e qualquer pessoa que se encontrasse pelo caminho que fosse
um pouco mais do espectro da direita, até da centro-direita. Mas, enfim, eu concordo inteiramente com o Gustavo aí, essa senhorita aí que acabou de falar, essa mulher que se diz professora, inclusive, né? É o início do fim do declínio da América. Perfeito, estamos de acordo. Viu? Pela primeira vez eu estou de acordo com alguma comentarista, alguma especialista do UOL.